Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui com mais uma dica no nosso canal. Espero que você goste. Raiz quadrada de porcentagem. Como é que a gente faz isso? Não se esquece, obviamente, aí de sentar o dedo no like e se inscrever no nosso canal. Ficar por dentro de todas as nossas videoaulas e dicas aqui do canal, tá bom? Então vem comigo aqui. Então olha só. Aqui a gente tem o seguinte, olha. Raiz quadrada de 100% equivale a quantos por cento? Então aqui a gente vai criar um padrão, tá? Então a gente vai fazer passo a passo. Você vai ver que você pode pular várias etapas e fazer de várias formas diferentes, mas o resultado final sempre vai ser o mesmo, tá bom? Então bora começar com um conceito aqui, ó. Raiz quadrada de 100%. Então você não deve tirar a porcentagem como a gente faz ali com os números naturais, por exemplo, tá bom? O que é 100%? Porcentagem é a mesma coisa que dividir por 100. Então no lugar dessa porcentagem aí, você vai colocar um 100. Então 100% é a mesma coisa que 100 dividido para 100, tudo bem? Obviamente, você já poderia dividir, cortar o zero sem problema nenhum, mas como eu falei, a gente vai criar um padrão aqui. Então, propriedade de raiz, tá? É a mesma coisa que você ter uma raiz em cima e uma raiz embaixo, tá bom? E aí, sim, agora você consegue tirar raiz quadrada como a gente faz com os números normalmente. Raiz quadrada de 100 é 10 em cima e 10 embaixo. Então, isso aqui vai ficar a mesma coisa que 10 dividido para 10. Vou deixar também nesse formato. Como eu quero em porcentagem, para a gente criar aquele padrão que eu falei, a gente simplesmente vai multiplicar por 100%, tá bom? Então olha lá, multiplicando por 100%, você pode multiplicar tranquilo, cara, mas a gente vai fazer o seguinte, eu vou cortar logo o zero de baixo com o zero de cima. Porque olha só, sempre vai ficar o 10 embaixo, porque embaixo sempre vai ficar o 100, e aí você vai tirar a raiz quadrada de 100, então sempre vai ter um 10, sempre vai ter um zero ali embaixo para você cortar, tá bom? Então isso daqui é a mesma coisa aqui, 100%. Então na verdade, raiz quadrada de 100% é igual a 100%. Não tem a menor dúvida que a maioria acaba errando isso na hora de resolver as questões. Então o nosso gabarito correto aqui seria a letra A. Tá bom? Show de bola. Bora praticar mais um pouquinho agora. Então tente fazer você aí, ó. Raiz quadrada de 9%. Dá um pause no vídeo e tente fazer, tá bom? Então bora lá. Então tenho 9%. O que é 9%? É 9 dividido para quanto? É a mesma coisa que 9 dividido para 100. Então olha lá, você tem ali raiz quadrada em cima e raiz quadrada embaixo. E aí você vai tirar a raiz quadrada do de cima, raiz quadrada de 9, que é 3, e raiz quadrada do de baixo, raiz quadrada de 100, que é 10, tá bom? Então isso aqui vai ficar 3 sobre 10, legal? Para passar isso daí para porcentagem, basta você multiplicar por 100%. Já poderia multiplicar ali 300, mas também bora sempre cortar o zero ali, ó. Corta o zero do 10 com o zero do 100, então vai ficar 3 vezes 10, isso é a mesma coisa que 30%. Quanto é raiz quadrada de 9%? É a mesma coisa que 30%. Isso aqui você vai encontrar na letra E. Aí repara que o 3 sobre 10 poderia ser uma resposta, por exemplo, caso estivesse em forma de fração, ou ele poderia deixar, por exemplo, em casa decimal, e aí sim a resposta seria 0,3, sem o porcento, tá bom? Legal? Então olha só, aqui a gente tem mais o seguinte, eu vou já te dar mais uma outra dica. Raiz quadrada de 25%. Raiz quadrada de 25%. Quanto é 25%? É a mesma coisa que 25 dividido para 100. Tem uma raiz quadrada em cima e uma raiz quadrada embaixo. E aí você começa a perceber o padrão, você já pode olhar e já dá direto a resposta. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 100 é 10. Então isso é a mesma coisa que 5 sobre 10. E aí você vai multiplicar por 100%, multiplica só o cara de cima, tá bom? Corta o zero com zero, vai ficar 5 vezes 10, que vai dar 50%. Não vai esquecer o símbolo de porcentagem. 50 é diferente de 50%, tá bom? Então olha lá, quanto é raiz quadrada de 25% é igual a 50%. Isso aqui você encontra na letra D de dado, tá? Então eu coloquei aqui quadrados perfeitos para ficar melhor a explicação, para você entender mais facilmente. Então quando você tiver essas raízes quadradas aí legais e bonitinhas de fazer, como é que você pode fazer rapidamente? Você tira a raiz quadrada como se fosse um número inteiro e coloca um zero ao final. Raiz quadrada de 100 é 10, coloca um zero que daria 100%.
Raiz quadrada de 9 é 3, coloca um zero, 30%. Raiz quadrada de 25 é 5, coloca um zero, 50%. E aí você consegue fazer facilmente, tá bom? E isso cai bastante aí no meio das questões, inclusive algumas questões de concurso público, tá? Professor, e se não for um número exato? Eu fiz um vídeo específico para você tirar a raiz quadrada de números que não são exatos, tá bom? Mas isso daqui vale tanto para casa decimal, se você for fazer, para raiz quadradas que não são exatas, sem problema nenhum. Vou deixar o link aqui na descrição para como você tirar a raiz quadrada de números que não são exatos, para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Então espero que tenha valido o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Até a próxima, fique com Deus. Tchau, tchau.